E aí, tudo bem? Vamos seguir com o estudo da lição da Escola Sabatina. Mais uma vez, hoje eu só vou poder gravar aqui o áudio, né? E vou estar passando aí para vocês o texto da Bíblia aqui no celular. E o título de hoje, tipo e antítipo, é o estudo da lição de hoje da Escola Sabatina. Hoje é 1º de dezembro, né? Chegamos aí ao último mês do ano já, passando muito rápido, né? E a lição de hoje, ela vem trazendo um pouco mais a respeito da explicação desse tipo e esse antítipo, né? Como a gente mencionou no estudo de ontem, é como se fosse o molde e outro que está sendo moldado. No Antigo Testamento tinha aqueles textos que também, além de falar do povo de Israel daquele período, daquela época, também se referia a coisas maiores que se cumpriria na vida de Cristo, na vida da igreja e também em relação ao tempo do fim, em relação ao povo de Deus, né? E são essas as 3 fases distintas aqui que a gente vai estar estudando um pouco hoje para entender melhor a respeito desse tipo de interpretação bíblica. Tipo que eu digo não quer dizer que tem outros tipos de interpretação bíblica, mas desse modo que temos de poder compreender a Bíblia da forma correta, porque eu poderia pegar uma passagem aqui do Antigo Testamento, ou até mesmo do Novo Testamento, e ler essa passagem e tirar da minha cabeça um significado, uma explicação. Só que a própria Bíblia tem as diretrizes, tem a maneira correta de interpretá-la, porque o Deus que orientou a escritura da Bíblia também nos orienta a entender. Só que para entendermos da maneira correta, precisamos estudar com afinco, né? Precisamos estudar a Bíblia seriamente. Aqui diz assim na lição: os intérpretes da Bíblia não podem decidir arbitrariamente sobre o que constitui o tipo bíblico ou como esse tipo em particular é cumprido no Novo Testamento e além, né? Então, como eu disse, se você pega um texto fora do contexto, pode virar um pretexto para você viver uma vida baseada no que você entende que é correto ou da maneira que você quer, né? Sem pensar de fato na vontade de Deus. E a lição aqui de hoje vem trazendo alguns exemplos. Por exemplo, aqui são 3 focos no estudo de hoje, para explicar melhor a respeito desse tipo, antítipo e antitípico, né? E vem trazendo aqui os temas Israel, o Êxodo e o Santuário, né? E nesses 3 temas, Israel, Êxodo e Santuário, nós vamos ver aqui uma fase cristológica, que é se referindo a Cristo. Nós vamos ver uma fase eclesiológica, se referindo à igreja, e nós vamos ver a fase escatológica, referindo ao tempo do fim. Então, em relação a Israel, nós sabemos que Israel foi o nome dado por Deus a Jacó, né? E depois disso, o povo descendente de Jacó, né, que teve o nome mudado para Israel, começou a ser chamado de Israel, o povo de Israel, né? Então, nós vamos ver agora aqui no Novo Testamento os significados de algumas passagens do Antigo Testamento, né, se cumprindo nessas 3 fases, cristológica, eclesiológica e escatológica. Aqui em Mateus capítulo 2, verso 15, vamos ter que o cumprimento cristológico. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui está se referindo que está usando a passagem de que Deus chamou o povo de Israel do Egito, né? Se referindo aqui neste momento a Cristo. Agora nós vamos ver uma fase eclesiológica, aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 16, que diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui não está se referindo ao povo de Israel do Antigo Testamento, não está se referindo a Cristo, mas está se referindo à própria igreja, né? Agora aqui, olha,
todos aqueles, né, que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui já se refere à igreja. E agora na fase escatológica, se referindo ao povo de Deus no tempo do fim. Apocalipse capítulo 7, que dos versos 4 até o verso 8, vem falando de que do povo selado, né? São 12 mil de cada tribo. Olha só, no tempo do fim não tem mais tribo, já não tem mais as 12 tribos de Israel, né? As tribos foram extintas já, mas aqui vem falando dos 144 mil de todas as tribos, dos filhos de Israel, da tribo de Judá, foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil. Aqui vem falando de cada tribo, e cada tribo 12 mil, mas não se refere às tribos que existiram. Aqui se refere ao povo do tempo do fim. E no verso 14 diz assim: respondeu-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então está falando aqui que no tempo do fim, as pessoas que lavaram as suas vestiduras, ou seja, aceitaram a graça de Cristo, elas serão salvas. Aqui, como nós vimos nos versos anteriores aqui, usando os termos aqui do povo de Israel para se referir ao povo do tempo do fim. Então nós vimos aqui um exemplo do Israel no cumprimento em Cristo, do cumprimento na igreja e do cumprimento no tempo do fim. A gente não vai ver todos os modelos, mas vamos ver só mais um aqui. Eu disse Israel, Êxodo e o santuário, mas vamos ver aqui só o santuário para o vídeo não ficar muito longo. Nós vamos ver aqui o exemplo do santuário, o tipo e na verdade a gente vai ver só um antítipo, né, do santuário aqui na fase cristológica. Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, o verso 61. Presta atenção, o santuário foi ali o tabernáculo que Deus pediu para que o povo pudesse construir, para Deus habitar no meio dele e tal, e ali por meio do santuário os sacerdotes iam oficiando, fazendo sacrifícios de acordo com a vontade de Deus, né, e tal. Então tinha aquele santuário no Antigo Testamento. E aqui no capítulo 61 diz assim, aqui é Jesus falando, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aqui Jesus Cristo está se referindo ao seu próprio corpo, porque se ele diz aqui que se o santuário, que é o corpo dele, fosse destruído, ele reedificaria em 3 dias, muitos interpretaram da maneira errada, achando que seria o santuário lá de Israel, destruir o santuário e ele reedificaria em 3 dias, mas aqui ele se referia a ele mesmo, né? Então aqui é a interpretação, a primeira fase cristológica, ele se referindo ao seu próprio corpo, o corpo de Cristo. Aqui na fase eclesiológica, vamos pegar aqui o exemplo de 1 Coríntios capítulo 3 e os versos 16 e 17, diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui o santuário já não se refere mais ao corpo de Cristo, e sim ao corpo do povo de Deus ali, da igreja, certo? Então, aqui nós saímos da primeira fase cristológica, agora a segunda fase eclesiológica, e agora a gente vai para a terceira fase, a fase escatológica, que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 12. Apocalipse 3, verso 12, que diz assim, ao vencedor falo-ei, isso aqui é no futuro, né? Ao vencedor, depois de toda, no fim dos tempos, quando Deus vier acabar com todo o mal, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. E aqui no capítulo 11, no verso 19, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada. Então aqui a gente pode entender um pouco a respeito desses significados, desses tipos e antítipos, dos termos utilizados no Novo Testamento, de termos usados, pegando como exemplo as passagens lá do Antigo Testamento, o que aconteceu com o povo de Israel, o que aconteceu com os profetas, o que aconteceu ali no Antigo Testamento, trazendo para o contexto de Cristo, da igreja e da escatologia, Então, por isso que tem essa maneira de estudo assim aprofundado da Bíblia, para a gente entender da maneira correta o que as passagens têm a nos ensinar. E aqui, para finalizar, no estudo da escola, aqui na lição, tem esse comentário que diz assim: visto que a Escritura possui um único e divino autor, as diversas partes dela se harmonizam umas com as outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Interpretações de passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade do que a Escritura ensina sobre o assunto. Esse texto está no Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. E como eu disse, um texto fora do contexto abre um pretexto para muitas pessoas viverem da maneira que acham que devem viver. Mas nós temos aqui a palavra de Deus, que nos foi dada por Deus, lógico, e se ela foi nos dada por Deus, Deus também nos capacita a interpretar da melhor forma possível, Então é isso, vamos orar para finalizarmos mais esse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos dispostos a estudar a Tua Palavra, mas não somente isso, estamos também dispostos a viver de acordo com a Tua vontade. Apesar de falhos e pecadores que somos, te pedimos perdão e que o Senhor nos conduza sempre nos Teus caminhos de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Tchau.